Seguinte, então a gente está gravando nosso primeiro vídeo, né, para dar uma retocada aí aquela aula que a gente fez sobre geopolítica internacional. Está disponível lá na nossa sala de aula virtual no Classroom. Então a gente vai dar esse toque aí, porque geralmente, cara, geopolítica internacional vai cair aí no PAV, no Enem, no vestibular da URSS, então é sempre bom dar uma retomada sobre esse conteúdo, né? Cara, o que é geopolítica? A geopolítica tem o objetivo de interpretar essa realidade global, né, a realidade internacional, muito marcada pela disputa de poder mundial pelos países. Tá? Isso ao longo dos anos, dos séculos, isso sempre aconteceu. A gente vai ter, por exemplo, a Conferência de Berlim, a partilha da África, né? O próprio Pacto Colonial, a partilha do mundo durante as grandes navegações, logo após as grandes navegações, está relacionado à questão da geopolítica. Tá? O cara que vai inaugurar a geopolítica é o Hatzel, embora ele não tenha, o alemão Friedrich Hatz, o pensador, né, ele vai inaugurar a geopolítica, embora ele não tenha definido o termo, né, geopolítica, mas ele vai desenvolver um conceito que é o conceito de espaço vital, que inclusive vai influenciar, né, todo o expansionismo da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ó, logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a polarização do mundo na segunda metade do século XX, né? A famosa Guerra Fria. E aí a gente tem três marcos muito importantes nesse período aí. Quais são? A Guerra da Coreia, nos anos 50, né? A disputa da Península da Coreia, a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Lembrando que a guerra não terminou, né? Então a bronca naquela região continua até hoje com os testes nucleares que a Coreia do Norte realiza. Então é um ponto de tensão internacional. Nos anos 60, final dos anos 60 e início dos anos 70, a gente vai ter a Guerra do Vietnã, relacionada à independência daquela região em relação ao mandato francês, tá? E aí a Guerra da Indochina precede a Guerra do Vietnã, e a gente vai ter uma disputa também que vai envolver ali as duas superpotências, né? Estados Unidos e União Soviética. O resultado da guerra, a gente sabe, né? Os Estados Unidos saem da guerra, são obrigados a sair pela pressão internacional, pela própria pressão interna. Não que os caras tenham perdido militarmente a guerra, mas eles foram obrigados a sair por toda uma pressão, uma conjuntura que se envolve dentro dos Estados Unidos, né? Que está passando por uma série de transformações, luta pelos direitos civis, a contracultura, o movimento hippie, sem falar que os jovens estadunidenses estavam morrendo lá no lugar do mundo, os caras não tinham a mínima ideia de ficar no Vietnã. E aí o resultado, os Estados Unidos saem da guerra, o Vietnã se torna comunista, né, considerado uma derrota para os Estados Unidos. No final dos anos 70, a gente vai ter a guerra do Afeganistão, né, envolvendo disputa também indireta entre Estados Unidos e União Soviética. Aí os Estados Unidos financiando, né, os grupos afegãos contra essa investida, essa invasão soviética, e a União Soviética vai gastar muita grana com a guerra do Afeganistão. É um dos motivos que vai levar, né, à fragmentação, ou seja, o desaparecimento da União Soviética em 1991, certo? Então esse período é marcado pela Guerra Fria. Numa outra aula a gente vai abordar então as consequências da Guerra Fria na América Latina. Então a gente vai falar das ditaduras militares que foram implementadas na América Latina durante esse período, que tem tudo a ver com a Guerra Fria que a gente está estudando aí na questão da geopolítica internacional. Terminada a Guerra Fria, a gente vai ter aí o que a gente chama de nova ordem mundial, né? 1991, então, termina a União Soviética, os Estados Unidos sai vencedor, o Fukuyama vai dizer lá que tem agora é o fim da história, né? Os Estados Unidos, o capitalismo se torna hegemônico, a gente vai ver que não é bem assim, né? O capitalismo cheio de contradições, então a gente tem uma série de crises econômicas aí que abalam o sistema, mas é o que a gente chama de nova ordem mundial, né? Fim da Guerra Fria. E um dos eventos importantes, né, que vai marcar o século XXI é os atentados às Torres Gêmeas, de 11 de setembro de 2001, e a doutrina Bush. Bush filho, então, né, então presidente dos Estados Unidos, logo após os atentados, vai fazer um discurso e vai ficar famoso, tal, da doutrina Bush. Qual é a moral? O que o cara vai dizer lá? Olha, os Estados Unidos agora eles vão atacar antes de ser atacado, quer dizer, são os ataques preventivos, né? E a moral agora é o terrorismo internacional, o grande inimigo é o terrorismo internacional. Então o Bush vai dizer, né, no seu discurso, vai falar do tal do eixo do mal. Quem eram os países que pertenciam ao eixo do mal? Irã, Iraque e Coreia do Norte. Então, logo em seguida, né, terminando, acabou ali acontecer os ataques, o Bush já queria logo envolver Saddam Hussein e o Iraque
né? Fazia lá, produzia armas de destruição em massa, armas químicas e biológicas. E aí começaram a bater nessa tecla, que até em 2003 os Estados Unidos vai lá sem o aval da ONU e bombardeia o Iraque, né? Está presente até hoje lá, controlando as principais reservas, uma das principais reservas de petróleo do mundo, certo? E agora a gente tem que ver em 2019 o seguinte, a bola da vez é o Irã, né? Já tem uma bronca aí em relação, inclusive o presidente Trump chegou a autorizar um ataque contra o Irã, aqueles bombardeios que tiveram em alguns navios cargueiros ali no Golfo de Omã. E aí a tensão, a escalada cresceu muito, né? Os Estados Unidos, inclusive, fez uma série de bloqueios econômicos, né? Proibindo que se compre petróleo, por exemplo, do Irã, para tentar sufocar esse país, mas é um país que está na mira de alça dos Estados Unidos, porque reserva de petróleo, assim como a nossa vizinha Venezuela, né? Tem um interesse muito grande, os Estados Unidos têm um olho grande em relação à Venezuela, é a maior reserva de petróleo do mundo conhecida, tá? Então esse é o eixo do mal, né? Um outro assunto importante em 2011, galera, a eclosão da Primavera Árabe. Cara, o que foi essa Primavera Árabe, né? Cara, foi um sopro de liberdade, assim, os caras não aguentavam mais em países como a Líbia, Tunísia, Egito, ditaduras há décadas no poder, corrupção, desemprego, as condições de vida extremamente precárias, né? Governos muito autoritários. E na Tunísia, então, né, no início de 2011, ali a gente vai ter o start dessas rebeliões aí, que foram muitas delas influenciadas também pelo Facebook. A galera se reunia através do Face para fazer as manifestações. Então a Primavera Árabe ela é interessante, assim, alguns países vai ter mudança de regime, né? Por exemplo, no Egito, né, o presidente vai ser deposto, mas logo em seguida há eleições, a Irmandade Muçulmana assume o poder e aí há um golpe de Estado. Então, assim, hoje se discute muito, por exemplo, que essa Primavera Árabe virou um inverno árabe, né? A própria guerra civil na Síria, que a gente vai falar logo em seguida, está relacionada a esse momento, aí a tensão que se estabelece lá até hoje foi desencadeada com a guerra, com os eventos da Primavera Árabe, certo? Então a gente tem ali, ó, a escalada do Irã, né? Vocês têm uma imagem aqui que mostra para vocês aqui, ó, o eixo do mal, né? Então a gente tem lá Coreia do Norte, Irã e Iraque. E aí a gente tem uma frase lá então do John Bolton, né? 2015, consultor de segurança do presidente Donald Trump. Ele publicou um artigo no New York Times dizendo o seguinte, ó: para deter a bomba iraniana é preciso bombardear o Irã. Cara, o Irã é a bola da vez, então no Oriente Médio, o Irã que secua dos Estados Unidos tem interesse muito grande nas suas reservas de petróleo. Tá bem? A gente tem a guerra civil na Síria também, como um fato importantíssimo, um assunto super atual aí, que continua em guerra, né? A gente tem que lembrar que a guerra não terminou lá, o Bashar al-Assad ele continuou no poder, embora tenha perdido no início grande parte do seu território, né? Grupos rebeldes e principalmente os militantes do Estado Islâmico controlam grande parte da Síria. E aí tem uma ajudinha dos Estados Unidos, é claro, né? Mas do outro lado a gente tem a Rússia que deu um aporte logístico e militar para o governo Bashar al-Assad e o governo Bashar al-Assad conseguiu se sustentar. A guerra civil da Síria foi um dos mais recentes desastres humanitários, né? A crise dos refugiados ela foi impressionante ali, com milhares e milhares de pessoas indo em direção à Europa e muitos deles morrendo, naufragavam nos navios precários que estavam lá no Mediterrâneo. Aqui a gente tem mostra para vocês um avanço do califado, do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, né? ISIS, a sigla em inglês, e a gente pode ver que surge, né, no norte do Iraque, aqui, ó, muito em função da guerra de 2003, que desestabiliza completamente o Iraque, né? Forma esse grupo islâmico sunita, né, extremamente radicalizado ali, que tenta impor o Islã, né, de uma forma muito brutal, e os caras avançaram em direção à Síria e controlaram grande parte do território sírio. Então essa questão da guerra da Síria, além da Primavera Árabe, está relacionada à destruição, né, do Iraque, das instituições iraquianas e o surgimento desse grupo terrorista que assustou o mundo, né? Inclusive com barbaridades, atrocidades que eles faziam, crimes absurdos, tá? Contra jornalistas jordanianos, os caras fizeram algo assim, algo surreal. Bom, a gente tem alguns dados aqui que seguramente são bem maiores, tá? Mas segundo uns dados aqui, ó, do Observatório Sírio dos Direitos Humanos de 2018,
Mais de 400 mil pessoas morreram, né, ou estão desaparecidas. Seguramente esse dado é muito maior, né, para vocês terem uma ideia da como é que foi a tragédia humanitária desencadeada pela guerra da Síria, tá? Que não terminou, mas a Síria já conseguiu praticamente restabelecer o controle sobre o total do seu território. Rohingyas, galera, assim, ó, é um grupo étnico, né, muçulmano que a gente encontra em Myanmar, tá? É um grupo que está sendo dizimado. Na verdade, assim, no estado de Rakhine, que é um dos estados mais pobres de Myanmar, onde esse grupo étnico tem origem, né? O governo de Myanmar está exterminando os caras lá, tá literalmente fazendo uma limpeza étnica nessa região. Então é um daqueles conflitos cara, que a comunidade internacional repercute alguma notícia ou outra, assim como a questão curda, né? O povo do Kurdistão, o pessoal que vive ali no norte do Iraque, Turquia, um pouco na Síria, que reivindicam um Estado próprio, e os caras não dão a relação. A política internacional não dá a mínima para esses grupos que estão sendo dizimados. Então, os Rohingyas aí é bom lembrar, né? Que pode aparecer alguma coisa na prova e conflitos entre hindus e muçulmanos. Tá? Galera, a questão da China é super importante a gente falar, né? A China aí desponta aí como principal oponente dos Estados Unidos no cenário internacional, e é bom a gente falar da nova Rota da Seda, né? A gente tem esse mapa mostrando para vocês aqui, ó, uma reelaboração da Rota da Seda, quer dizer, a China aumentando a sua área de influência através de uma construção de uma série de oleodutos, ferrovias, rodovias e também rotas marítimas, ó, para controlar algumas regiões da África. É verdade que a China está presente em todos os continentes, tem investido muito dinheiro nisso, né, para ter acesso a recursos naturais, que é fundamental para o desenvolvimento da economia chinesa. E uma questão especial para vocês aqui, ó, dei uma olhada nessa região do globo aqui, ó, que é uma questão de conflito bem recente, assim, ó. Aqui tem um texto para vocês, né, relacionado à nova Rota da Seda, certo? Os investimentos que a China tem realizado no mundo aí, que chegaram a 1,9 trilhão, rapaz, no período de 2005 até 2018. É muita grana que a China está investindo em infraestrutura, em acesso, inclusive comprando estatais no mundo inteiro, né? A China tem muito interesse nas estatais brasileiras que estão sendo colocadas à venda a preço de banana. Aqui a gente tem aquilo que eu estava mostrando para vocês ali, ó, as ilhas disputadas no mar meridional da China, né? Então assim, ó, aqui a gente tem as ilhas Spratly, né? Arquipélago Paracelso. Essa aqui é o mar meridional da China, ó, essa aqui é a área de influência da China sobre essa região, que tem assustado muito Malásia, Filipinas, Vietnã. Por quê? Porque a China, pessoal, ela está construindo ilhas artificiais, olha só, literalmente com pistas de pouso para aviões de grande porte. Por que o interesse da China sobre essa região aqui? Ó? Cara, nessa região que passa a maior parte do comércio internacional. Então, ter o controle dessa região é fundamental, gente, tá? Então, se liga aí no mar meridional da China, que é um assunto bem interessante. Cara, e a guerra comercial, né? A disputa entre Estados Unidos e China. A gente tem esse conflito econômico bem recente, né? Com uma série de embargos aí sobre taxas que os Estados Unidos levantou sobre alguns produtos chineses, porque a balança comercial ela é muito diferente. Ou seja, os Estados Unidos eles gastam muita grana comprando produto chinês, né? Então, o que o Trump fez agora? Colocou uma série de impostos aí para tentar amenizar essa situação, mas é uma guerra que vai por muito tempo aí, porque pelas projeções que a ONU estabelece, o crescimento chinês continua sendo no mínimo 2 vezes maior que a economia dos Estados Unidos. Então, um breve intervalo de tempo aí a China deve se tornar a maior potência econômica do mundo, tá bem? Guerra comercial, então. Aqui a gente tem, ó, os Estados Unidos travou uma recente guerra com a Huawei, né? Aquela empresa chinesa que elabora, que agora está vendendo celular e modem e tal, de tecnologia, de informação e comunicação. E os caras estavam nessa guerra comercial proibidos de usar lá o software do Google, né? Então isso aí causava uma repercussão no mundo inteiro, né? O cara tinha um hardware, né, da Huawei, mas não podia usar o software estadunidense. Segundo consta na última reunião do G20, aí os Estados Unidos liberou, né, tirou esse embargo sobre o uso desse software, o uso do Google, né, em aparelhos da Huawei chinesa. Tá? Então essa é uma guerra interessante, já tinha nos anos 80 lá, os Estados Unidos também vai travar com a Toshiba, né, empresa japonesa, a mesma coisa, cara. A questão da economia ela é fundamental também, não é só questão militar, né? A economia ela é uma balizadora aí do potencial de desenvolvimento das nações. Tá? Pessoal, então assim, ó, essa é a nossa primeira experiência aí com vídeo, né? Então eu deixo para vocês aí a geografia, a nossa sala de aula lá no Google Classroom, tá? Vocês têm a senha ali.
o código da disciplina. Galera, acessem lá e vamos lá, logo em seguida vai ter mais algum vídeo aí. Vamos tentar melhorar e disponibilizar o material para vocês estudarem para os processos seletivos. Falou, galera, um grande abraço aí e até a